Fala galera do Mundo Falado, estamos começando mais um podcast e hoje a gente vai falar sobre paternidade. Então você já se inscreve no canal, ativa o sininho aí para você receber notificações de todos os vídeos. Eu tô aqui hoje com meu irmão Rodrigo, porque tem uma experiência como pai. E hoje ele vai contar um pouquinho pra gente, vai ajudar a gente a chegar a um ponto do que é ser pai, como é ser pai, como que é a paternidade para os novos pais e os pais que já estão aí há muito tempo. E quem gostar, quem quiser, pode deixar aí alguns comentários, pode falar aqui no vídeo também, que vai ser muito bem-vindo. Então, se apresenta aí. É isso aí, galera. Um abraço para vocês. Então, eu sou o Rodrigo, irmão mais velho do Lucas, aí com 40 anos, uma bagagem pequena aí como pai, né? Então, mais à frente no vídeo, nós vamos conversando um pouquinho sobre essa experiência, desde quando, como, por quê e para que ser pai. Mas já adianto, é bom demais. Então, galera, eu vou começar com uma pergunta que é, assim, quem eu fiz a pergunta é difícil de responder. Há muita gente, assim, fica cala, pô, velho, é assim, aí cada um tem uma opinião, que é o que é ser pai. Como que foi quando você descobriu que seria pai? Fala, putz, vou ser pai. Como é que foi isso aí? Como é que foi essa... Eu fui pai muito jovem. Fui pai com 14 anos. Então, o ser pai nessa idade é um misto de emoções. Realmente a gente consegue definir ou diferenciar o que é ser pai nesse momento. Uhum. Porque por todo o contexto que vê essa gravidez, então imaginam um menino de 14 anos sendo pai, né, e com uma namorada na época bem mais velha, e todo um contexto de toda uma turbulência. Então, o que é esse ser pai? É bom, não é? Legal? Essa ansiedade, esse medo desse novo desafio. Uhum. Então, assim, é um misto de sentimento. Mas à frente a gente vai descobrindo e vai identificando esses sentimentos à medida que isso vai passando. Como é que foi o sentimento, a primeira vez, assim, de pegar a sua filha no colo? Minha filha, assim, eu vou cuidar, eu vou amar, eu vou... Como é que foi esse processo aí de ter o primeiro sentimento de ter aquilo, assim, na mão? Aquele bebezinho no colo. Pois é, quando eu cheguei no hospital foi uma situação muito engraçada. Eu era menor, 14 anos, cara de menino, os bigodinhos ralinhos assim, ó, uns penugins assim na barba. E então eles não deixaram eu entrar no hospital. Aí eu tive que entrar com a avó da minha filha, onde eles falaram assim, não, ele que é o pai, então pode deixar ele entrar. Então assim, quando chega no hospital, vê aquele bebezinho lá de 40 e poucos centímetros, aquele trenzinho pequenininho, e assim, nossa, isso aqui é minha filha, o que, né, é minha, aí você vai olhar assim, o rostinho o redondo, o nariz, então assim, não, minha filha, é muito legal, é um sentimento muito, muito bacana. Mas assim, e aí? E a partir daí? O que vai ser? Essa parte aí, assim, é a parte que eu olho pra mim e falo assim, putz, e aí agora, depois que nascer? Porque eu tô vendo aqui, eu tento me preparar, né, pra ser pai, e aí eu falo assim, tá, mas e depois? Porque você tem um processo depois, que eu vou comentar aqui, mas esse depois que pega, né, esse depois que fala assim, tá, e agora? Como é que é? Esse depois é muito complicado. Então, eu tive vários momentos, várias situações com essa questão de ser pai e de vivenciar essas emoções. Então, quando o Breno nasceu, eu estava com 14 anos, de 14 para 15 anos, então um contexto muito turbulento, e ela morava com a mãe, não tinha jeito, né? Então eu morava com meus pais ainda. Então, e aí? Como que vai ser? Então, durante um período da vida dela, eu passei de longe. Então, nem tudo que aconteceu eu pude acompanhar de perto. Mas eu sempre estava ali presente, acompanhando. Mais à frente nós vamos conversar um pouquinho sobre esse ser pai na adolescência, que é um outro contexto bem diferente. Mas aí eu tive um outro momento, foi quando a Alicia nasceu. Então, assim, quando a Eliane descobriu que estava grávida, a questão de acompanhar,
todo o processo dos ultrassons, das consultas, saber o que é, como que tá, e pegá-la no hospital logo quando nasceu de um outro contexto, onde muito mais velho, mais maduro, uma situação financeira melhor, mais preparada. Então, tudo isso é diferente. É muito diferente. E 14 anos, quando vai falar de criação de filho com 14 anos, putz, é porque quando a gente olha, né, assim, olhando até um cara de 20 anos, dentro do contexto que a gente vive hoje, sem responsabilidade com a vida, e tá no início da vida, do processo, já é muito complicado. Imagina alguém com 14, como que era? E, pô, 14 você nem imagina, assim, você tava na escola, tava subindo mais um degrau, você tava indo formar o ensino fundamental para ir pro ensino médio, a bagunça que deve ter sido. Não, totalmente. Então, imagina, eu tava na 6ª série, eu tava repetindo a 6ª série, então já era pior ainda. Então, repetindo a 6ª série, aí veio essa situação, veio essa gravidez no meio do caminho. Então, um compromisso que eu fiz com os meus pais foi continuar estudando, me dedicar a isso aí. Então, foi o primeiro compromisso, não parar ali. Então, claro, diante de um desafio desse, a primeira coisa eu vou parar aqui e recomeçar e ver o que vai ser daqui para frente. Uhum. Mas se não, vou continuar estudando, que isso vai me dar a base para poder construir outras coisas. Aí você vai, questão dos seus colegas na escola, seus amigos de bairro, seus amigos da igreja, então... O pessoal, assim, quando descobriu que você, assim, pô, você vai ser pai, Rodrigo, como é que foi isso? Todo mundo, uns vão zoar, nossa, seu cara, pegador, que não sei o quê. Lógico. Aí, né, uns parentes, lá, foi eu que te ensinei, mas, né, ensinou errado. Ensinou errado. Então, e assim, é tudo muito diferente. E aí? Aí, todo esse contexto, é tudo muito novo para todo mundo. Uhum. Então, assim, o que é ser pai? Então, muitas vezes sair nas festas de bairro, levar a criança. E então, assim, é tudo muito difícil, é tudo muito diferente. Então, na época, todo mundo estava 14, 15, 16 anos. Então, todo mundo estava namorando ou não. Então, eu estava assim, e aí? O que é? Por que é? Como que aconteceu? Então, todo um contexto. Então, o mundo virou de cabeça para baixo, virou uma bagunça. E até ajustar isso. Não, e até ajustar isso aí, e não tem como ajustar mais. A bagunça tá aí, ela tá formada. Né? Você tem que se virar no meio. Como diz o professor Lucha, né? No período na zona da confusão. E é isso, não tem como, agora já era. E agora vai. E vai vivendo. Vai vivendo um momento por vez. Um degrau de cada vez. Não adianta querer ultrapassar, falar que vai fazer e deixou de fazer, porque não tem jeito. E o mais legal é que você ainda conseguiu, né, fazer a faculdade, arrumou um emprego, você ainda foi, assim, trabalhou em lugares, assim, top pra caramba. E nada disso te fez parar. Por mais que teve confusão, que teve problemas, nada te fez parar. Você continua indo, prosseguindo, e vai capotando, vai caindo, levanta, sacode a poeira e vai de novo. E essa é a parte mais interessante, porque assim, que agora tava na sua mão, né? Exato. Eu tinha alguém para eu cuidar. Então eu não podia abandonar. Então eu não podia deixar para trás, eu não podia desistir. Então se eu desistisse, poderia ser uma consequência muito maior. Uhum. Dá vontade? Já deu vontade muitas vezes de desistir, já chorei muitas vezes, já me rebelei várias vezes, já tentei não aceitar a situação, mas não tem jeito. Você olha para trás, assim, tá ali. Tá ali. E hoje, assim, é diferente. Hoje, assim, como que tá mais na frente. É muito diferente. Então, valeu a pena? Valeu hoje, olhando para trás. Mas no momento era... Nossa, foi muito difícil, muito difícil. Foi foda poder passar por tudo isso aí, desacreditar de tudo. Ouvi muitas vezes, nossa, eu já ouvi coisa demais. Hoje a gente ouve, hoje já ouvi coisa demais e de tudo, de todo mundo, e um monte de coisa, e o pessoal fala, e cada um quer dar uma opinião, que não sei o quê, e muita maldição, né? Lá, sua filha também vai ser você cedo. Você vai ser você. Então, muitas maldições foram lançadas nesse processo. Hoje ela tá com quantos anos? 25. Tá o quê? Tá casada, né? Já tá aí casada. Eu sou os otários. Tá casada, não tem filhos. Sou os otários. Então, assim, hoje é independente. Então, você tá com a empresinha dela. Graças a Deus, tá dando
super certo. Então, e é a nossa patrocinadora, tá? Tá aí, sempre aqui, ó. Tá aqui em cima, patrocínio. É a nossa patrocinadora. Então, vocês querem desenhos criativos, canecas, camisetas, almofadas, azulejo, pantufa, o que você quiser, ela faz. É nosso patrocínio. Então, não deixa. Clica aqui, o link tá na descrição do canal dela, tem Instagram dela também, tudo. Pode fazer o pedido lá também. Vamos entrar aqui na segunda pauta, que é como é ser pai. Como é que foi o processo de criação? Como é ser o pai? É o que educa, o que fala, o que dá o norte, que é o porto seguro. Porque, assim, todo mundo fala que quando é pai de menina, é o cavaleiro que salva ela de tudo, e quando é pai de menino é o brotherzão que tá junto, que tá perto. Como é que é ser o pai, ser? O ser pai, ele muda com cada etapa. O ser pai, ele vai mudar. Então, lembro de Brenda no início, quando ela novinha, a gente passeando, então assim, passeando de mão dada na pracinha, tomar sorvete, toda aquela questão de ser a referência. Uhum. À medida que vai crescendo, vai mudando as prioridades. Então, ele deixa de ser aquela princesinha, de fazer tudo para começar a orientar. Não é assim, não é dessa forma. E tem aí uma grande questão que é filhos de pais separados. Então, eu não cheguei a casar com a mãe dela, não morei junto com a mãe dela, mas são educações diferentes. Sim. Muito diferente. A minha visão, o meu tipo de criação, a minha visão de mundo era muito diferente da mãe. Então isso entrava em conflito demais. E isso acontece muito, principalmente hoje, que a maioria dos adolescentes que eu conheço, a maioria das pessoas, até agora, são, maioria, filhos de pais separados. A grande maioria. E a cabeça dos meninos fica assim, quem que eu vou? Exato, é isso mesmo. Então, para quem que eu vou? Quem é o certo da história? Muitas vezes não tem certo, mas porque cada um tem a sua história. Ensina de uma forma. Cada um tem o seu jeito de vida, e então cada um vai ensinar. E existe um conflito muito grande na cabeça dos meninos. Uhum. Então, ela ficava comigo no final de semana, às vezes se encontrava. Então, eu tinha minha forma de educar, minha forma de falar, e a mãe dela tinha outra. Então, assim, e como ela passava a maior parte do tempo com a mãe, querendo ou não, a educação acabou sendo da mãe. Então, e muitas vezes conflitava com aquilo que eu acreditava, aquilo que eu fazia. Uhum. Então, assim, eu ensinava, moldava no final de semana, chegava na segunda-feira, aquele molde se perdia um pouquinho. Mas o grande barato disso aí é que a semente fica plantada. Sim. E a gente vai regando isso o tempo todo, vai regando, vai conversando. Em um momento, essa flor vai desabrochar. Vai surgir uma mudinha e vai crescer, mesmo que seja tímida, mas ela vai crescer. Não é um grãozinho de feijão que vai ali rapidinho e vai desabrochar. É quase que um pé de jabuticaba aí que demanda um tempo aí para poder dar os primeiros frutos. Sim. Então tem essa questão dessa educação. Então o ser pai ele muda muito de fase. Então assim, são 3 filhos, então Brenda passou por uma situação comigo, então era jovem, inexperiente, não sabia de muita coisa, não sabia de nada, não tinha muita referência, tinha só a referência dos meus pais ali, pais de alguns amigos, então os meus amigos eram todos na mesma faixa etária que eu, então não tinha onde buscar e não tinha com quem conversar. Hoje a gente tem informação pra caramba. Hoje eu fui pesquisar livros sobre pais. É uma porrada de livros sobre pai. O que eu não vi foi influencer sobre pai. Não vi muita gente sendo aquele influencer que fala, que dá dica pro pai, que fala, pai, olha assim você pode fazer. Não, assim, eu acho que nem vai ter. Porque cada etapa é uma e cada história é uma. Não tem jeito. Não tem uma receita de bolo. Não é pra assim, quando o seu filho estiver desse jeito, faça assim. Não tem. Entendi. Não tem jeito. Então, assim, aí tive uma fase com Brenda, aí aquela questão de namoro na adolescência, aí começa a namorar, a namorada tem ciúme da mãe, que tem ciúme da criança. Então, administrar tudo isso aí, vivenciar tudo isso aí é muito complicado. É muito difícil. Então, eu sei que várias crianças, adolescentes passam por isso hoje. Porque, né, aí falando questão de separação, quando os pais se separam, cada um quer ter sua vida. Sim. E no meio disso tudo aí existe uma criança. E aí, como que fica a educação dessas crianças? Como fica a referência dessas crianças para esse contexto?
Existe uma terceira pessoa que vem, que não sabe de onde, não sabe quando e não sabe para quê. E quando a criança está junto com os pais, ou seja, a criança com a mãe e o namorado, a criança acompanha a namorada, como que fica isso aí? Quem vai dar atenção para quem? Então tem todo esse contexto de dar atenção, de dar carinho, saber dividir a atenção. Então isso é tudo muito complicado. Então não tem receita, é na hora. E como que você vai fazer? É viver. Mas sabendo, a sua prioridade nesse momento é a criança, porque ela ainda está em desenvolvimento. É a criança. Porque um adulto, por ele vai entender. Se ele não quiser, ele pega a mala dele e vai embora. Ele tem a vida dele. A criança não. A criança não. É o porto seguro, né? É o porto seguro. É o porto seguro da criança, independente. Então eu passei por isso aí. Então eu tive várias namoradas. Algumas aceitaram, outras não. Algumas viraram amigas da Brenda e outras não. Então, e é difícil. E depois, quando eu conheci a Eliane, aí veio o Gustavo. Ela já tinha o Gustavo. Uhum. O Gustavo estava com 2 para 3 anos. Então, vindo também de um contexto de separação e aquela mesma coisa. A atenção. Ele queria a atenção da mãe. Então, eu era um rival na vida dele. Sim. Eu era um rival. Então, por mais que eu queria estar ali, ajudar, mas era diferente. Aquele sentimento ali, por ele era um sentimento de que era um carinho, porém, o foco era a mãe. Sim. Mas aí acaba vindo com a bagagem toda, com todo o processo. Então, essa fase de conquista de um filho, de uma criança, ela não é fácil. Então, não é fácil. Aí nós temos que passar por cima do nosso ego, da nossa vaidade. Então, e entra a mesma questão. Educação. Então, eu estou educando um filho que não é meu. Sim. Então, a mãe tem uma história, tem uma educação, o pai tem outra história, uma educação diferente. Os familiares que estão ali acompanhando têm outro tipo de formação. E eu sou um Zé Mané que estou chegando ali agora. Então eu não tenho autoridade nenhuma. Sim. Eu não mando nada. Quem sou eu na fila do pão? Então tem todo esse contexto. E conquistar isso aí é muito diferente. É muito difícil. Então, quando vem um agregado, então é diferente. Então você tem que conquistar, passar o dia ali para conquistar primeiro a amizade, o carinho, depois vem o amor, porque o amor ele vem com o tempo. Sim. E a partir daí ele vai, é um caminho sem volta, e você vai subindo um degrau todo dia. E vem a terceira fase, que aí vem a Alicia, já num contexto totalmente diferente, num contexto muito mais seguro, muito mais estável. Então já tinha um relacionamento com a mãe de mais tempo, então a gente já estava assim, vamos ter ou vamos não ter, e aquela coisa assim, numa troca de remédio vai ou não vai, foi. Então assim, o sentimento é outro. Então, a forma de ser pai é outra. Então aqui você viveu todos os processos. Eu fui pai de lá, pai daqui, pai de lá, pai emprestado. Então eu fui pai de um monte de coisa. E no meio dessa história eu tive outras situações ainda que eu acho que não vale a pena colocar, porque senão vai expor pessoas e situações. Mas assim, outras situações ainda de que passou, mas valeu. No momento a gente fica na dúvida, se não é ruim, mas hoje a gente vê que cada momento torna a gente mais forte, mais cascudo, e a gente vai aprendendo. E o que faz com que a gente seja aqui hoje batendo esse papo sobre isso, paternidade. Paternidade, porque é assim, isso. A primeira coisa que eu penso, referência, paternidade, pô. Porque assim, sou seu irmão, então eu te conheço há 27 anos, então eu vi que você tem todos os processos, tem todas as bagagens, foi pai com 14 anos, então assim, tem uma experiência como pai, agora é pai de novo da Alice, aí tem o Gustavo, então assim, e além da sua formação de ser psicólogo, de ter uma visão de muito diferente daquilo que a gente tá vendo aqui, e olhar as coisas de outro jeito, que eu olho e falo assim, pô, velho, isso não tem outra pra conversar, acho que tem bagagem, coisa pra falar pra caramba, muita coisa pra ensinar, tem muita coisa pra falar, assim. E como é que tá sendo agora, assim, ser pai dos 3, cuidar dos 3, assim, agora administrar os 3? É a mesma coisa, é todo mundo diferente, são mundos diferentes. Então a Brenda tá casada, tem a vida dela, ela é o marido dela, mas a minha opinião ainda conta muito. Então, assim, não que eu não intrometo na vida deles de forma alguma, mas no momento que eu falo assim, não, você não vai fazer e tá errado, eu vou chamar a atenção. Uhum. No Gustavo a mesma coisa.
Então, assim, e da Alice é a mesma coisa, só que são situações diferentes. É um 25, 20 E 11. 11. Então, são mundos diferentes, são cabeças diferentes, é tudo muito diferente. Então, enquanto a Alice quer pintar o cabelo de vermelho, não vai fazer. Quando o Breno quer assim, não, eu quero fazer isso, você não vai fazer, porque é errado. E eu dou toda a autoridade pro marido, quer dizer, que ele já tem isso aí. E depois, não, ele vai falar que não vai fazer se você não vai fazer. Você tem que obedecer, eu tenho que... Ponto. E o Gustavo, em outros momentos, não, você não vai fazer, eu não gosto, ou você vai fazer, eu tô de acordo. É isso. Então, são contextos diferentes para resultados completamente diferentes. Mas os dois adultos acabam tendo uma responsabilidade muito maior sobre os seus atos, sobre as suas tomadas de decisão. Uhum. A Alice ainda, assim, não, é minha, a responsabilidade é minha, 100%. Vai fazer? Sim. Aí a responsabilidade é minha. Não vai fazer? Também é minha. Ponto. Ah, mas eu sou adolescente. Não, não tem isso não. É o adolescente. Eu mando, não, você não manda nada na sua vida. Daqui 10 anos ela vai ver a adolescência e falar assim, putz, velho, Sim. eu era adolescente, eu achei que eu sabia alguma coisa. Depois, 10 anos depois, ela vai falar assim, putz, com 20 anos eu achei que sabia alguma coisa. Com 40, então... Não, a gente nunca sabe tudo. E todo dia a gente aprende um monte de coisa. Todo dia aprende um monte de coisa. Tem uma frase que eu não lembro como que ela é direito, que é assim, se você é bonito aos 20, sabe aos 30, sabe não, você é bonito aos 20, rico aos 30, sabe aos 40 e 50. Se você chega aos 30 e você não foi nem bonito, nem rico, com certeza sábio você também não vai ser daqui pra frente. É verdade. E assim, eu falo que eu já fui bonito, né? Rico, né? Pela graça de Deus. E sábio, sim. Sábio, eu consegui adquirir muita experiência nesse processo. E a sabedoria a gente vai tendo todos os dias. A sabedoria, Deus dá. Por mais difícil que pareça ser a situação, Deus sustenta. E Deus dá as respostas ali. E a gente entende só por que eu estou fazendo. Não é por quê. É para que eu estou fazendo isso. Então, por que essa situação? Para que vem a situação agora? Então, a gente só vai entender isso com o tempo, só com a maturidade. A gente olha para trás e diz assim, valeu a pena. E falando de porquê, vamos falar um porquê. Você falou que a gente estava decidindo se teria mais um filho ou não, você e Eliane. Por que você falou assim, vamos ter mais um? Qual que era assim? Porque tendo a Brenda, tendo o Gustavo e falando assim, agora a gente tá pronto para ter mais um, a gente tá preparado. É a questão do amadurecimento da relação. Então, sim, aí a gente fala assim, eu tinha um, ela tinha outro. E faltava um nosso. Uhum. Então, é um meu, um dela e um nosso. Então, faltava esse nosso. Para realmente selar ali o relacionamento. Vamos ser um relacionamento bem conturbado, bem complicado, por várias situações, várias demandas, mas... Normal, não existe relacionamento que não tem esses Sim, problemas. não, é totalmente natural. Se você, alguém tá assistindo, tem esse tipo de relacionamento, ensina pra gente, porque não existe esse tipo de relacionamento. Então tem todo esse contexto vem para poder selar e reforçar ainda mais essa questão do relacionamento. Então assim, eu tinha comigo que não queria ter mais filho, eu já tinha a Brenda que por tudo que aconteceu, aí é uma decisão baseada em memórias. Querendo ou não, a gente pode falar de trauma. De traumas. Traumáticas. De situações que não foram tão legais. Tinha uma relação muito, muito boa com o Gustavo. Então, assim, já tem ele aqui, então por que mais uma? 9 anos depois, né? Ele já estava com 9 anos. Por quê? Aí veio a Alice. Então veio numa decisão assim, vai ou não vai, ela veio. Então, assim, veio Deus exatamente. Mandou, né? Deus mandou, agora cuida. Então, o porquê é exatamente isso. Era o momento. Então, a gente morava numa casa de aluguel ainda, a casa pequena, não tinha móveis, a situação financeira não estava legal, mas Deus mandou. E a gente estava falando ontem na célula sobre isso, que é os processos de Deus, como que é. Às vezes Deus dá pra gente uma coisa que a gente não entende no momento, no primeiro momento. E depois, quando a gente entende, quando vai cair a ficha, a gente fala assim, pô, cara, isso aqui aconteceu para que hoje eu fosse assim, para que hoje eu fizesse isso. E o momento, assim, a gente não queria, mas Deus mandou. Então eu tava, a situação era totalmente desfavorável. Aí eu falo com todo mundo que é aí que o milagre acontece. Porque quando a gente fala de
É de milagre a quebra do natural para vir sobrenatural. Uhum. Então você tem o natural aqui agora acontecendo natural. Você tem a sua casa, você tá aqui, é o natural acontecendo, e o sobrenatural vem. Pô, vem um filho. Tá, vem o filho e agora? A gente precisa viver, buscar outras coisas. É aí que o sobrenatural acontece. O sobrenatural acontece de uma forma que você não entende nada e que você fala assim, putz, velho, olha onde que Deus me trouxe. Olha para onde ele me colocou aqui. Exatamente. Então, a vinda dela, ela trouxe uma mudança muito grande. Primeiro, a gente acha que nunca tem dinheiro para poder Verdade. cuidar da família. Mas é isso, eu comprei berço, comprei guarda-roupa, comprei roupa de cama, comprei todo enxoval. Então, teve tudo. A Helena fez todos os ultrassons pelo plano de saúde. Fez tudo. E aí? De onde que veio o dinheiro? É a quebra, quebrou ali, você fala, não sei. E nesse meio tempo aí. Engraçado que eu tô vivendo essas paradas. Eu olho assim e falo assim, pô, véio, de onde que eu vou fazer essas paradas? Aí as coisas vão acontecendo, vão fazendo, vão vindo. Eu falo assim, cara, que doideira. Aí vem toda essa questão assim, tá, e aí? Não tem dinheiro pra poder comprar fralda, mas assim, não faltou fralda, não faltou leite, não faltou roupa pra ela. Não faltaram roupas da Eliane pra roupa de grávida. Não faltou. E nesse processo ainda compramos um apartamento. Olha aqui. E aí? De onde que vem o dinheiro? É provisão divina. Deus não dá nada. E a gente, né, não dá nada, nenhuma possibilidade, nada na mão da gente que a gente não dê conta de fazer. Nada, nada, nada. Então ele sustentou a todo momento. Então foi uma mudança muito grande. Passamos assim, ficamos no limite, vivemos no limite. Isso aí é. Mas é totalmente natural, mas não faltou nada. Não faltou nada. É aquele negócio, Deus ele sustenta, ele não vai te dar assim pro luxo. Claro que não Deus é capaz de fazer muito mais daquilo que você pensa, que você pede. Mas ele não dá pro luxo, mas ele sustenta para saber que a mão dele tá ali. Quando a situação desfavorável, o natural se quebra e vem o sobrenatural. Que aí acontece as coisas assim. E falando um pouquinho de pai e filho, a relação, quando você tem um filho, a relação com Deus, você olhando para Deus falando assim, como um pai, e você como um filho, as situações que você passa, assim, fala assim, pô, isso aqui deve ser uma correção de Deus. Você olha para quando você tá corrigindo um filho e fala assim, cara, eu tô te corrigindo porque eu te amo, é a mesma coisa. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Nenhum pai quer o mal pro filho. Quer dizer, hoje a gente tá com um mundo muito complicado. Né? As profecias bíblicas já estão acontecendo aí. Mas quando a gente olha para um filho, a gente corrige exatamente porque ele quer o bem, a gente quer o bem para ele. Se a gente fala alguma coisa, é porque nós já vivemos situações semelhantes e olhamos para esse não faça, não vá por esse caminho. Esse caminho vai te levar para um lugar errado. Mas se você quer ir, claro, depois de adulto, a decisão é sua. Mas assim, eu tô te dando a real, não vai, não faz. E passo por isso o tempo todo. É, toda hora. É muito legal, porque quando Deus, assim, a gente fala de paternidade, quando Deus corrige a gente, ele não fala só sim, não, ele também fala espera, então você fala assim, não, a hora não é agora, e aí você fala, não, você pai falando com a filha, você quer namorar? Ou com o filho, quer namorar? Agora não é a hora. Eu, por exemplo, eu falo com todo adolescente que eu encontro, velho, você tá com 18 anos, namora. Você construir pelo menos a sua carreira primeiro, porque você dá uma preocupação a mais ali na sua vida, que às vezes não é pra você ter ali na hora. Às vezes você não tem nem a maturidade certa pra dar aquilo ali. Aí o pai fala assim, espera, calma aí, que não é agora. Essa é a mesma É a mesma coisa. Quando Deus fala assim, é sim, sim, ele fala espera. O espera é exatamente uma questão de preparação. Muitas vezes você vai estar ali naquela situação, só que você quer tanto aquilo, só que você não está pronto ainda para aquilo. Você não está pronto. Então, Deus não vai... Ele pode até te... Camaro com 15 anos. Não vai te dar. Então, você tem que esperar até os 18, quando você tirar a carteira, para depois você ter. Mas eu vejo muito essa questão assim, olha, eu estou te preparando para daqui a um tempo. Então, eu vou te dar agora uma possibilidade de conhecer, de passar por um caminho, por um vale difícil, mas lá na frente você vai estar no pico e você vai assim, nossa, olha tudo que eu passei. E vai estar vivendo o vento soprando no rosto. É mais ou menos isso. Isso é muito legal. Então Deus, ele não desampara a gente em momento algum. Ele te sustentou até o final. O tempo todo. Então,
E você, como um pai, sustenta seus filhos até o final? Até o final. Precisar. Até o final. Então, é muito legal esse negócio da paternidade, como, assim, todo pai fala comigo assim, cara, hoje eu entendo como é que é Deus olhando pra mim, porque eu, como um pai, corrijo meu filho mesmo assim desobedece, e eu falo assim, pô, velho, você tá desobedecendo e Deus olha pra você da mesma forma, e o mais louco, não deixa de amar. Não deixa mais. Então, hoje eu abro mão das minhas coisas, do que eu tenho, para eles. Então, hoje eu posso falar, por exemplo, eu comprei um carro há pouco tempo, né, tal, né, devido a algumas situações, comprei o carro, tá, mas quando eu não rodei, sei lá, se eu tiver rodado 100 km com o carro, é muito. Mas o que? Eu deixei ele pro Gustavo rodar, ganhar o dinheiro dele, trabalhar, pagar as dívidas dele. E em breve, Deus ele quiser, vai comprar o carro dele. Então, assim, hoje ele consegue levar a Marília em algumas situações, em alguns lugares, levar a avó dele ao médico. Então, aquilo que eu comprei que era para a família, está sendo usado para a família, está sendo investido para a família. E a mesma coisa. Então, hoje a Alice estuda em uma escola particular, então, onde eu invisto nela a educação. Então, eu abro mão de um valor relativamente financeiro ali para poder dar para ela essa possibilidade de ter uma educação diferente da que eu tive. É um investimento, né? Quando penso na Alice, eu fiz teatro muito tempo. Então, algumas coisas do teatro eu sei fazer. Eu penso para a Alice o seguinte, eu quero ensinar o teatro para ela, porque daqui para frente, depois que ela nascer daqui 15 anos, eu quero a Alice, ela pode ser uma atriz ou alguma coisa bem melhor assim. Uma questão. Será que ela vai querer ser atriz? Será que ela vai gostar do teatro? Mas assim, eu penso, a habilidade ela vai ter pra tal coisa. Eu vou ensinar. Porque assim, eu quero ensinar pra ela uma cultura, uma arte, alguma coisa, pra ela ter lá na frente algo. Agora, se ela chegar lá na frente e falar assim, eu não quero ser atriz, eu quero ser médica, então nós vamos ter que bancar o cursinho pra você ser médica. Essa que é a grande questão que os pais, não vou dizer um erro não, mas nós pais tendemos a sonhar, colocar o nosso sonho na vida dos nossos filhos. Uhum. Então, hoje eu vejo Brenda, né? Ela queria ser um monte de coisa e não, ela vai ser psicóloga também. Não, é outra coisa. Ela começou a fazer enfermagem, ela foi até no final da enfermagem. Só que hoje tá mexendo com design. Coisa que ela foi lá atrás, lá no início do curso dela, fez um curso de design no Senai. Desenha muito bem, então é uma coisa que ela sempre quis fazer. No meio do caminho ela mudou. E assim, se eu tivesse impulso, não, eu quero que você seja isso aqui. Isso é verdade. Ela mudou totalmente a trajetória. É. Eu vejo a Alice gosta de dançar. Eu não gosto, né? Assim, eu já dancei, né? Mas não nada profissional. Mas ela quer ser dançarina. Ela quer ser perita criminal. Não tem nada a ver com o que eu faço, o que eu já fiz. Então, assim, se eu falasse, não, você vai ser médica, por exemplo, eu sempre sonhei em ser bombeiro, ser alguma coisa assim, né, maior, médico, legista. Não, você vai ser? Não vai ser. Viva o seu sonho, faça aquilo que você tenha vontade, e a gente não deve nunca frustrar aquilo que a criança quer ser. Então isso é muito importante. E deixar viver, claro. Nós vamos passar tudo aquilo que é legal, que é ensinar o conhecimento, sim. Eu tenho facilidade de falar em público? Tenho. Tem hora que eu fico meio nervosão lá, mas vai. Certo. Mas ela não fala. Uhum. Brenda não fala. Vai morrer de vergonha. Né? Mata lá, dá um boi, uma boiada para não ter que falar em público. Então é diferente. Mas eu falo assim, olha, você precisa se posicionar, você precisa falar, você precisa apresentar aquilo que você está sentindo. É diferente de se expor diante do público. Mas o que a gente aprende na hora de falar em público, eu estou passando para eles dessa forma. Então é diferente. O fato de fazer teatro deixa a gente mais desinibido, tem mais iniciativa, mas mais do que a gente ensinar é o que a gente é. Eu acho que isso é primordial, o que a gente é. O ser espelho. O ser espelho. Então, será que ela vai ver em você todas as técnicas do teatro e vai querer fazer alguma coisa semelhante? É exatamente esse é o ponto que a gente tem que trabalhar o tempo todo. Referência. Eu sempre, desde pequeno, que eu me vejo, eu sou esse cara aí
tô aqui, tô na Nossa. frente, eu sou o cara aparecido. Ai, vai ser chato. Porque, Meu eu Deus. tô aqui, eu falo que eu sou um cara de presença. Nossa. Eu sou um cara de presença. Na festa de aniversário, esse Lucas era chato. Esse Lucas atormentava todo mundo, azucrinava todo mundo e ficava zoando Não, todo mundo. Pois é, e fora a paternidade, você foi pai, querendo ou não, você foi quase criou ele. Exatamente. Mateus, né? 11 anos. Que 11? Era- Depois do seu, eu fui 12, mais de 12 Não, anos. 11 anos. Nossa, 12 anos, anos. né? 13 anos de diferença. 13 anos de diferença, aí vem eu, depois É vem isso mesmo, depois vem o você Mateus. tava aí. Então, quando o Lucas nasceu, eu já estava com 12 para 13 anos. Então, assim, mais uma experiência. Então, assim, o Lucas eu levei para vacinar, né? Eu lembro que eu acompanhei minha mãe no hospital antes do Lucas nascer. Então, assim, deixei o Lucas cair da cama e bater a cabeça no chão. Sou Por isso assim, ó, a que culpa, tá desse jeito. A culpa é de Então, vivenciar todo esse contexto aí de cuidar. Muita gente, eu estudava no centro, eu e a Aline estudávamos no centro de manhã, e a Tati tinha que vir com você dentro do ônibus, dormindo, a gente dormindo também, tendo que vir com você dentro do ônibus para poder cuidar de você à tarde. A gente tinha que arrumar a casa, fazer as coisas, arrumar a cozinha. Se minha mãe chegava em tarde ainda, chegava de tarde. De tarde era 8, 9 horas da noite, Nossa. né? E lá e cobrava da gente ainda. Aí depois veio o Matheus, da mesma situação. Então a Brenda estava com 9 meses quando o Matheus veio. Nossa, foi. Mesma situação, mais uma criança, vai cuidar. Um outro conflito, então um irmão mais Eu novo. de bagagem pra... Eu vou falar de... Nossa, de ser o irmão mais velho, de ainda cuidar dos dois mais novos, ainda foi punk. Então, hoje, Jesus. A casca, hoje fala Nossa. assim, pô, essa casca aí, as costas é larga pra aguentar. Pois é. Isso aqui, E hoje, aí uma frase que a Alice sempre fala, que aí começa a falar as coisas em casa lá, pai, você sobe demais, pai. Você sobe calado. Não, tem hora que não vale a pena discutir. Tem certa hora assim, melhor é calar e ficar, né? E tem certa hora que a gente vai ver assim. É porque, assim, querendo ou não, vocês, como homem, né? O papel, quando eu falo o papel de homem, é aquele cara que sustenta. Porque se precisar chorar, homem chora. Sim. Mas sustenta ali na frente. Tem O chorão tem uma frase que eu falo com todo mundo, velho. Você segura as suas lágrimas ali na hora. Segura minhas lágrimas, pois não podia demonstrar emoção. Você segura ali na hora, mas depois você solta. Você desaba, mas ali você aguenta a casca. E é o tempo todo. Então a gente briga, a gente chora, mas sempre segura a onda ali. Porque a gente precisa de manter a palavra. Não é que o chorar demonstra fraqueza, mas é manter a palavra. Não, é sim, sim, não, não, espera e manter aquilo dali. Mesmo que aquela resposta ela cause dor em algum momento. O ser pai é... Não, então, o ser pai é um negócio assim, fora do mundo. Deus, assim, quando ele deu pra gente essa possibilidade aí, ele falou assim, né, vai que eu te sustento, eu te ensino, e assim você vai. Você imagina Abraão, pai de multidões, aí você vem, né, Isaac, Jacó, você vem... exemplo de pai na Bíblia, você fala assim, os caras passaram por... Não, passaram por perrengue. Eu acho que o que passou mais perrengue foi chegar em casa e falar assim, pô, minha noiva tá grávida, e ela fala que é de Deus, que foi José, ela fala que é de Deus, como assim? Aí foi necessário um anjo aparecer e falar assim, cara, é de Deus. Exatamente. É de Deus. E assim, e agora? Como que eu não tava preparado para ser pai, eu tava preparado para me casar, aí de repente eu vou ser pai, que eu não sei nem de quem é, vou assumir um filho. E ensinou a profissão e foi aquilo ali, cara. Então, assim, Deus trabalha de uma forma magnífica. E ele faz isso o tempo todo, assim, ele é pai, então ele cuida, ele sustenta, ele orienta, ele repreende, ele faz tudo, da mesma forma que a gente faz hoje. Ele fica triste, eu imagino que ele chora também quando vê seus filhos ali desobedecendo, fazendo alguma coisa errada. Então, assim, para ele, eu acredito que seja muito triste quando ele vê uma desobediência, uma coisa errada. A última pergunta que eu queria fazer é como? Como você aguentou tudo isso? Segura na mão de Deus e vai. Mas é isso, é segurar na mão de Deus e vai. Só ir e foi. Não tem jeito, não tem como você falar não assim, tinha como como que vai? fugir, não tinha como falar assim, não, eu desisto.
não tem como, não tinha como fazer. E são situações, eu posso dizer que são 20, Brenda tá com 25 anos e quase meio. Então, assim, são 26 anos aprendendo todo dia. Então, quantas situações, quantos dias, quantas horas, e você vai e vai, e vai. Você vai com a cara no chão, mas vai. Vai arrastando, mas vai. Não tem quem que ir. Tem que ir, né? Tem que ir, tem que sustentar, tem que engolir muito sapo, tem que ouvir muita coisa errada, tem que ouvir muito desprezo, tem que ouvir muita humilhação. Você tem que ouvir muita coisa, você tem que passar por cima de muita coisa. Tem que passar por cima do próprio orgulho. Acho que muita coisa a gente passa por cima do nosso orgulho, que é aquilo que trava a gente. Ah, eu não vou fazer. Vai fazer. Vai fazer. Não tem jeito, não tem como você não fazer. Então, assim, cara, todo dia. E aí vai aprendendo. Eu acho que o curso de psicologia, ele me trouxe uma visão diferente. Ele complementou todo o conhecimento que o mundo já tem me dado hoje. Então, ele reforçou muita coisa, ensinou, direcionou. Ah, você aplica 100% do seu curso de psicologia? Não. Não tem como fazer, mas muitas das coisas que eu aprendi, eu consigo hoje ter um olhar diferente. Ter um olhar diferente. Mas assim, mas é muito bom. Fantástico. Né? E eu deixo um conselho para quem vai ser pai ou para quem já é pai. É um conselho que você fala assim, é um conselho. Claro, não é uma receita de bolo, mas é um conselho. Você vai dar para quem vai ser pai ou para quem já é pai, que vai viver o resto da vida. Então, conselho para quem já é pai. Tome cuidado com o que você fala, com o que você faz. Porque você é exemplo. Não adianta você falar assim, 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 e você fazer ao contrário. Então, exemplo, seja o exemplo. As pessoas vão olhar pelo que você faz e não tanto pelo que você fala. Ame seus filhos incondicionalmente. Entenda que eles estão passando por um processo. Entenda que cada fase da vida do adolescente, da vida do filho, é como se fosse um renascimento. Quando a criança nasce, ela precisa de aprender a mamar, depois ela começa a aprender a mastigar, né, a papinha, depois o alimento mais firme, e depois ela comer sozinho. Quando vai para a adolescência, é a mesma coisa. Ele está aprendendo, conhecendo um mundo diferente. É mais uma etapa. É um renascimento. Ele está descobrindo o seu corpo, ele está identificando novos sentimentos, ele está vendo coisas diferentes, vivendo num mundo diferente. Na vida adulta, é mais uma outra etapa, é um outro momento que ele está vivendo. Então, permita que eles vivenciem cada uma dessas etapas. Não negligencie essas etapas, mas estejam com eles a todo momento. A todo momento. Para os pais novos, que são aí os filhos já estão no forno, ou que não são recém-nascidos, é a mesma coisa. Aproveite cada momento. Tire registro através de fotos, mas guarde na memória todos os momentos. Tudo. Porque você vai olhar para trás e vai lembrar de cada coisa. Alice, eu fico brincando com ela, quando ela nasceu, eu ficava lá, namorando ela assim de frente à incubadora, e olhando assim, ouvindo ela chorar, vendo ela chorar. E eu lembro daquela fase até hoje. Quando eu acordo ela de manhã, eu falo assim, meu filho, eu lembro de você como se estivesse saindo do barquinho da sua mãe. Isso há 11 anos atrás. Olha que boquinha mais bonita, a mesma boquinha de quando você nasceu. Olha o narizinho, é a mesma coisa. Então essas lembranças ficam, por mais que a gente grave no vídeo, tire fotos, mas essa imagem fica lá. Fica lá. Eu lembro do Gustavo, quando eu namorava a mãe dele, a gente ficava no portão, Gustavo dançando, assim, uma dança toda esquisitona. Tava lá dançando, com 3 aninhos lá dançando, sabe? Então, fazendo careta, então a gente ficava brincando. Então, são memórias que a gente tem que na máquina fotográfica, o celular, não vão conseguir gravar. Brenda, mesma coisa. Quando às vezes eu chegando na pracinha pra encontrar com ela, a gente brincando, a gente correndo, a gente passeando juntos, indo pro parque. São memórias que ficam gravadas. E a gente tem que passar por isso. Então a dica é, aproveite cada momento, registre quando puder, mas registre na memória, registre no coração. E uma outra coisa, importantíssima, não deixe de orar pelos seus filhos. Desde agora, desde o ventre da mãe,
ou desde quando ainda está lá no seu saco ainda, ore pelo marido da sua filha, pelo esposo, pela esposa do seu filho. Ore desde agora, abençoe desde agora, para que o Senhor já proteja essas crianças de todo o mal. Ore por eles todos os dias, guarde a vida deles, não deixe de orar por eles, de falar com Deus, pedir por eles a todo momento, não deixe. Então já abençoe a vida matrimonial deles e profissional desde agora, que você está plantando agora, para você colher lá na frente. Cuidado com as palavras, tem palavras que a gente usa que são palavras de maldição. Então, quando você vai falar a danada, você vai xingar o filho de merda, de bosta, de não sei o quê. Cuidado com as palavras. Muitas vezes você, pai, está amaldiçoando o seu filho, a sua filha, por causa de palavras impensadas. Muito cuidado com certos tipos de palavras. Né? Que machucam, e muitas vezes você está dizendo ali que são palavras que têm uma conotação espiritual muito forte. Muito forte. Então, depois, né, o Lucas vai deixar na descrição do vídeo aqui algumas palavras que não se deve dizer jamais dentro de casa para uma criança. Porque isso reflete uma maldição. Então, cuidado. Quando eu falar abençoa a vida dos seus filhos, que eles sejam felizes nas escolhas que eles fizerem. Tá? Não amaldiçoe. Meu filho vai casar com X. Não. Quando ele estiver pronto para casar, ele vai casar. Não, meu filho vai fazer tal curso. Se ele não fizer, não vai fazer. Não. Pede ao Senhor para que abençoe a vida dele e dê a ele estratégia para escolher a melhor profissão, o melhor casamento. Ou se ele quiser não quiser casar também, que ele faça a melhor escolha, mas que ele seja feliz com isso. Então a dica, ore por isso e cuidado, vigie nas palavras e vigie aquilo que você deseja para o seu filho. Porque né, isso pode estar trazendo uma questão espiritual, uma trava espiritual na vida do seu filho. Muitas vezes ele não está progredindo por causa de uma palavra mal lançada e trava aquilo no mundo espiritual e não consegue fazer. Então quebre todas as maldições que porventura aí você tenha colocado. Então é isso, a dica que eu deixo aí. Valiosa. As dicas são valiosas. É isso que eu deixei para os pais aí, sejam os novos, os velhos, para quem, os tios também, muito cuidado. Vigiem nas palavras e sejam um exemplo. Esse cuidado é essencial. E agora, gente, igual a gente falou, é psicólogo, mas ele trabalha na área da RH, vou deixar aqui, vai falar também do seu trabalho, e quem quiser, né, vai te procurar ali, vai estar aqui o seu Instagram. Isso, tem meu Instagram aí, então se alguma dica aí na área de RH, participo de alguns grupos de emprego também, de vez em quando eu mando umas vagas para um, para outro, mas hoje como eu trabalho em uma empresa privada, então tem todos os meus processos lá, então eu lido com todo tipo de pessoas e isso também traz uma experiência diferente. Então a gente lida com N sentimentos, N situações e a formação dá pra gente essa bagagem. Então aí hoje eu também sou líder da rede de jovens na igreja que eu congrego, participo do Ministério de Casais. Então o cuidar do outro está na essência, o cuidar do outro, seja como pai, seja como líder de homens, líder de casais, é o cuidar do outro, o todo o tempo. Então, mais uma vez, se eu não vigiar o meu comportamento, aquilo que eu falo, eu não posso estar onde eu estou. Então, é essa questão que eu falo sempre, eu preciso ser referência, preciso dar o exemplo o tempo todo. Então, dentro da profissão, eu como psicólogo, como gestor de RH, tem um time lá que eu preciso de ajudar, orientar, crescer juntos. Então, é isso que eu deixo para vocês. Alguma dica aí de entrevista, alguma outra dica na área de RH, ou de algum sistema, de alguma coisa. Manda lá no direct que, na medida do possível, eu vou passar para vocês aí e a gente vai conversando. Vou deixar meu LinkedIn também aí, na parte profissional. Quem quiser mais alguns toques, dicas, depoimentos e por aí vai. Então, eu estou à disposição. Eu pretendo gravar com você um dia pra gente falar um pouquinho sobre como se comportar numa entrevista, como que cria um bom currículo, Sim. Como que o mercado de trabalho, porque muita gente hoje vai fazer um currículo e a gente sabe que não fica tão legal assim. Eu pego cada currículos lá, que assim, tem cada coisa engraçada, então nós vamos falar sobre isso depois. A gente tem que fazer pérolas dos currículos. Senhor amado.
Tem Gente, muita coisa para falar. aguarde, nós vamos falar sobre gestão de RH mais à frente aí. E tem muita coisa boa pra gente poder conversar aí. Vamos conversar sobre tudo isso. Ó, quem gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativa o sino, compartilha esse vídeo com todo mundo, todo pai que você acha que precisa ouvir isso aqui, com todo pai que tem alguma experiência e quer deixar aqui nos comentários também. Não esquece de comentar, de falar o que você está sentindo, como é o seu sentimento como pai. Fala sobre tudo isso aqui, a área está aberta para todos vocês, tá bom? E também, quem quiser dica de RH, pode procurar ali. Tem os nossos patrocinadores aqui também. Então segue o Instagram desse pessoal. Algum serviço que está aqui, se você tem interesse, vai atrás, pode chegar, pode perguntar, tá bom? Porque isso aqui está aberto para o seu crescimento profissional e pessoal também. Muito obrigado para você que chegou até aqui. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, gente. Fui! Obrigado, até mais, um abraço. Com Deus.